Olá para você que nos assiste ou nos ouve. Hoje é o primeiro episódio da segunda temporada do Praticar Conecta, o programa que conecta o mundo acadêmico ao mundo do trabalho, para você, estudante de engenharia, engenheiro ou alguém que simplesmente tem curiosidade na trajetória de alguns dos nossos engenheiros. Nesse programa, eu e Emily Caroline entrevistamos Paula e Stephanie, engenheiras formadas no IFMG Campus Formiga e Betim, respectivamente. Toca a vinheta. Elas são jovens engenheiras que representam a força da mulher na engenharia. Um espaço predominantemente masculino que vem mudando ao longo das últimas décadas. Estudaram no IFMG e hoje vêm nos contar como está a vida no mundo do trabalho. Olá, Paula e Stephanie. Oi, gente, bem-vindas. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, Emily. Boa noite, Reginaldo. Boa noite. Começo, então, agradecendo a disponibilidade de vocês. A gente sabe dessa dificuldade aí de agenda. A gente está gravando no horário que já no início da noite, porque são três trabalhadoras, né? A Emily também, que está aqui junto comigo, já trabalhou ao longo do dia e se dispôs a participar dessa entrevista junto com a gente, né? Então, uma satisfação poder falar com vocês, jovens mulheres, engenheiras e egressas do nosso querido IFMG, né? Vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Vamos começar, então, com uma breve apresentação de onde vem infância, família. Conta pra gente, Paula. Boa noite, pessoal. Queria agradecer primeiro, o convite de vocês. Prazer estar aqui. Bom, eu sou do interior de Minas, sou de Formiga. Lá a gente tem, um Instituto Federal. Então, eu cresci lá, minha infância passei lá, minha família toda é de Formiga. Enfim, sou filha junto com mais 2 irmãos. Então, nós somos 3 lá, então uma família bem grande assim. E, bom, estou morando aqui em Belo Horizonte já tenho 6 anos. Então, eu vim para BH e moro aqui desde então. E acho que no mais é isso, não tem muitas novidades ou diferenças aí no meu crescimento, não. Já perdeu o sotaque completamente de Formiga, né? Já não dá para perceber o R mais de lá, né? Formiga, geralmente, não, o pessoal de Formiga não puxa o R muito, não. É um pessoal meio que não pegou o sotaque das cidades em volta, não. Então, Eu tive um colega que formou comigo também na engenharia elétrica no Cefet, que é o Rodrigo, que era de Formiga e ele puxava muito o R, então talvez seja uma coisa atípica, então. E Stephanie Isabelle? De onde vem Stephanie Isabelle? Boa noite, pessoal, primeiramente. Eu também gostaria de agradecer o convite, eu fiquei muito honrada. Eu sou de Contagem, Minas Gerais também, nascida e criada aqui. Moro com os meus pais e com meu irmão mais novo, tenho 2 irmãos. E eu fiz a minha graduação aí no IFMG Campus Betim. Bom, então vamos para iniciar essa parte de formação acadêmica. A gente já explicou que elas são engenheiras. Engenheira do que, Paula? Bom, eu sou engenheira eletricista, então eu me graduei em engenharia elétrica lá no Instituto Federal, lá em Formiga. Vim para Belo Horizonte para fazer um mestrado também dentro da área de engenharia elétrica, com ênfase ali em eletromagnetismo aplicado, mas sempre dentro da elétrica. Você está fazendo o Cefet, né? Isso, eu fiz o mestrado no Cefet. Muito bem, também fiz mestrado no Cefet, na pós-graduação em engenharia elétrica, né? Então temos essa parte em comum aí. E por que você escolheu engenharia elétrica, Paula? Bom, é a história de sempre, né? Eu acho que a maioria das pessoas que escolhem engenharia é a história de sempre. Gostava muito de matemática, eu gostava muito de física, gostava muito de química. Na verdade, eu até queria mesmo fazer engenharia química e eu entrei ali na engenharia elétrica para começar algumas matérias
já, né, para depois conseguir passar na engenharia química, mas eu acabei gostando muito da elétrica, gostando muito ali da física, e ali já no segundo período a gente já tem algumas matérias de eletrônica e circuitos, então eu apaixonei com tudo que eu estava vendo ali e decidi, não, vou fazer elétrica. Então, empatamos aqui. Eu e a Paula somos engenheiros eletricistas, a Emily quase já uma engenheira de controle de automação, e a Stephanie também é egressa da engenharia de controle de automação do Campus Betim. Fala aí, Stephanie, por que você escolheu isso aí? Como é que é essa? Então, a história basicamente a mesma, né? A gente é do time exatas e, na verdade, foi um pouco difícil tomar essa decisão porque eu pesquisei todas as engenharias possíveis para poder fazer. De início, eu queria até a engenharia civil, né? Porque eu tenho uma certa bagagem dentro da minha família na área de construção civil. Só que aí, pesquisando ali, junto com meu pai e tudo mais, a gente viu, né, como que estava o mercado ali da tecnologia. E aí, eu acabei escolhendo fazer engenharia de controle de automação. Gostei, e aí eu hoje estou numa área um pouco diferente, mas que está dentro do curso. Mas foi basicamente por isso que eu escolhi. Vamos falar disso, dessas áreas que vocês estão atuando aí, mas deixa eu passar um pouquinho para a Emily me ajudar aí, Emily. Então, gente, eu, como ainda estudante e pensando nos estudantes que estão vindo e nos que ainda estão no meio do caminho, eu queria saber de vocês. Vocês têm alguma dica para quem está cursando a engenharia agora? Conta para mim um pouco, Paula. Bom, eu acho que a dica principal que eu daria para quem está começando ao curso, né? Eu acho que essa dica seria mais para esse tipo de pessoa, seria para conhecer o seu estilo de estudos. Não ficar se comparando com os outros colegas. Eu tinha alguns colegas que eles estudavam de madrugada. Eles tinham esse hábito de estudar de madrugada, e eu lembro direitinho de uma prova que eu estudei de madrugada, enfim, e aí eu tirei nota muito baixa. E aí eu comecei a me conhecer, não, estudar de madrugada não resolve para mim, eu sou uma pessoa do dia, então eu preferiria, por exemplo, acordar 5h30, 6 horas da manhã e começar meus estudos, do que passar a madrugada estudando. Então, eu comecei a me conhecer diferente do que os meus alguns colegas não praticavam. Então, eu acho que é entender o seu curso, o seu caminho, porque é diferente, cada pessoa é diferente. É difícil, não é fácil você ali entre seus 18, 20 anos tentar entender, tentar se conhecer é difícil, mas é um exercício que a gente tem que fazer todo dia. Estudar de madrugada é muito ruim, né? Eu já precisei estudar algumas vezes. A partir do 6º período eu comecei a trabalhar. Eu era esse cara que o propósito era formar em 5 anos, assim, eu não admitia uma outra possibilidade. Hoje eu vejo que não é bem assim, né? Se formar em 5 ou em 6 anos, a diferença é pequena, né? Não tem café que ajude, enfim. Exatamente. Então, eu já estudei bastante de madrugada, a partir do 6º período. E estudar de madrugada envelhece. Eu tenho 25 anos, olha, não, mentira. Mas envelhece. Não é bom, não. E quanto a você, Stephanie, o que você tem para dizer para a gente para ajudar aí, galera? Talvez eu daria uma dica mais voltada para o mercado de trabalho mesmo. E bate muito com esse ponto aí que o Reginaldo trouxe de querer formar em 5 anos, né? Eu sou uma dessas que queria formar em 5 anos, formei em 5 anos regular. Porém, talvez eu perdi muitas oportunidades aí no meio do caminho, sabe? De poder experimentar coisas. Teve uma oportunidade de fazer um intercâmbio na época e eu, não, meu Deus, eu vou parar alguns meses ali para escrever um projeto de pesquisa e ir para fora. E talvez eu teria ali agregado muita bagagem, muito conhecimento mesmo, se eu tivesse experimentado áreas diferentes. Então, feito mais network com os professores, entendido um pouco mais sobre o mercado de trabalho em determinadas áreas, na programação, PLC, robótica, entendido um pouco mais, experimentado mais áreas, até tomar a decisão de que área eu iria seguir de fato, né? Porque o leque de possibilidades é muito grande. Então, talvez experimentar novas coisas dentro do curso, porque ali é o nosso momento, a gente tem pessoas capacitadas para nos dar suporte, né? E não ficar muito com essa coisa de querer formar rápido, porque lá na frente, dependendo da sua competência, você consegue encontrar
ótimas oportunidades até antes de formar, justamente por causa dessas habilidades que você adquiriu, sabe? Experimentando coisas novas. Então, acho que seria mais ou menos isso. Também não precisa ser 8, 9 anos, né? Não precisa gastar o prazo todo do não, curso, né? também não. Com 6 aninhos ali vai bem, né? Dá para Sim. fazer iniciação científica, dá para fazer até um intercâmbio, né? Dependendo da vontade aí, das oportunidades. É seguir sem muito estresse. É isso aí. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do início da vida profissional. Vocês foram convidadas para o nosso Praticar Conecta. Certamente vocês inspirarão outras meninas que pretendem fazer engenharia, nossas estudantes do integrado e de outras escolas, porque afinal de contas vai para o YouTube, a gente não conhece exatamente qual que é o alcance, né? A gente gostaria que pessoas de todo o Brasil assistissem, sabe? Né? A gente possa ter esse alcance algum dia. E então, a gente quer saber o que vocês faziam antes mesmo da engenharia, se a vida profissional começou como engenheiras ou se já trabalharam em bar, em restaurante, no comércio, na indústria. Como é que é essa história da Paula? Bom, na verdade, eu vim de uma família muito humilde, então, desde muito cedo, minha mãe entendeu que, não, meus filhos, eles precisam estudar. Eu preciso deixar meus filhos estudando. Eles, agradeço muito minha mãe e meu pai, que eles se mataram para a gente estar aqui, né? Para eu estar aqui, meus irmãos estarem onde eles estão, para estudar. Então, a gente sempre queria ali, mãe, deixa eu, sei lá, ajudar alguém para ganhar um dinheirinho em troca. Ela, não, vocês têm que estudar. Então, eu passava praticamente meu dia inteiro estudando. Então, ia para a escola, fazia um cursinho à tarde, fazia até um cursinho de inglês ali. E aí eu nunca trabalhei antes do que eu faço hoje. Então, minha vida foi baseada em estudos. Então, foram, sei lá, dos 6 anos de idade até os 23, 24, estudando. Falando de graduação, né? Ainda teve um mestrado e ainda tem outra pós que eu já fiz. Então, eu venho trazendo esse escopo de estudo comigo tem muitos anos. Você está parecendo comigo, então, nessa trajetória de estudar quase que sem parar, né? Termina a graduação, já emenda no mestrado. No meu caso, eu fiz uma especialização primeiro em automação para depois fazer o mestrado. E quando eu fui fazer o doutorado, teve um amigo meu que falou: Reginaldo, não para, agora já chega, já, vamos fazer outras coisas, não vai estudar mais não. Eu falei, não, só até o doutorado, depois a gente para. E a Stephanie? Desculpa, então, pode falar, Paulo. Eu falo que minha mãe ensinou a gente tanto essa questão de estudar, que eu tenho um irmão que já tem PhD e ainda continua trabalhando com pesquisa, e ela já está naquela, meu filho, quando você vai parar de estudar? Porque ela já está... Essa informação entra no algoritmo da gente e não sai mais, né? Meu pai, quando eu era criança, ele falava, meu filho, para quem nasceu pobre, a única solução é estudar. Aí eu acreditei, né? Mas continuo pobre e estudando ainda. Vai, Stephanie. Eu também trouxe esse conselho aí da minha família. Não, você pode ficar tranquila, você pode tocar os seus estudos aí, não precisa se preocupar em trabalhar, que a gente segura aqui as pontas. Mas eu queria ir para o mercado de trabalho o mais rápido possível. Assim, eu me formei no curso técnico, eu fiz design de interiores, e aí na época eu falei, pai, eu preciso de arrumar um emprego e tudo mais. E aí ele falou, não, fica tranquilo. Aí entrei na graduação, depois de 2 anos praticamente, aí a gente foi e abriu uma empresa, né? Então fiquei 2 anos trabalhando como corretora de imóveis, dentro da área também de engenharia e tudo mais. E aí depois eu saí, entrou a pandemia, né? Aí eu falei, não, preciso de arrumar um estágio para eu fazer. Aí entrou a pandemia, eu fiz alguns processos, passei e eles suspenderam a contratação, sabe? Dos estagiários. Aí que eu entrei na área da programação, no meio da pandemia, e vou completar 2 anos na primeira empresa, né? No primeiro emprego que eu fiz, assim, CLT, dentro da área de programação. Muito legal. E o primeiro que contar quantas vezes apareceu o gato na tela vai ganhar um brinde, não, brincadeira. Vamos falar agora. O gato tá ilustrando aí, o gato da Paula. É uma gata, né, Paula, na verdade? Sim, sim. Legal. Pessoal, vamos fazer um recorte agora um pouco para a atualidade, né? E hoje,
que trabalho vocês desenvolvem como engenheiras, finalmente, né? Dá um alívio, né? Vocês formaram não tem tanto tempo assim, é difícil até a ficha cair. Bom, atualmente eu trabalho como engenheira de software numa empresa de tecnologia. A empresa ela é uma empresa de benefícios flexíveis, então ela oferece soluções de RH para as empresas. Na verdade, não só benefícios, hoje ela já trabalha com um escopo muito grande de gerenciamento de RH para os RHs. Então, a minha responsabilidade dentro do meu time hoje é ajudar com o desenvolvimento de novos produtos. Então, eu dou suporte ali tanto no back-end, né, que é no lado do servidor, tanto no front-end, que é do lado do cliente. Enfim, meu escopo de trabalho hoje, ele vai desde, né, de um refinamento técnico, junto com o time, e até mesmo ficar o dia codificando. Então, é um trabalho hoje muito... Eu falo que tem muitos desafios e ele não é nada trivial, todo dia uma coisa diferente. Então, num resumo, seria isso que eu faço. Beleza, e a Stephanie? Bom, eu trabalho numa empresa hoje que ela é focada em soluções de vendas. Então, a gente desenvolve chatbots, desenvolve LPs, desenvolve plataformas, tokens e várias coisas assim. Eu trabalho na stack de back-end. Hoje eu sou team lead, então eu cuido de um time também, trabalho ali junto com... A gente trabalha com metodologia ágil, né, geralmente, dos times de desenvolvimento. Então, faço ali também o refinamento das histórias, acessos que vão entrar ali para o nosso período de trabalho da sprint. E, recentemente, eu assumi um cargo diferente, que agora não mais team lead, mas líderes de vários times, sabe? Que é um cargo lá que eles chamam de tribe. Por ter ali os softs e tal, habilidades mais para gestão. Então, eu faço as duas coisas. Eu estou ali no dia a dia, na mão na massa, mas também trabalho com uma parte mais de treinar líderes, treinar pessoas e desenvolver pessoas, sabe? E assim, é uma coincidência, né? Talvez, porque duas engenheiras, uma eletricista e outra engenheira de controle e automação, migraram para essa área de software. Tem sido alguma tendência? Ou era mais interessante para vocês? Como foi isso? Olha, Emily, eu acho que talvez não seja só uma tendência dos engenheiros em si, das pessoas engenheiras, mas também uma tendência das empresas. Então, a maioria das empresas estão virando casas de software. Já ouvi de amigos que trabalham em empresas automotivas, trabalham em empresas de mineração. Então, eu acho que essa tendência, ela vem não só da profissão, mas também das empresas em si. As empresas, elas estão ficando mais tecnológicas, elas estão vendo que elas precisam desse mercado, de entrar dentro do mercado para não ficarem para trás. Então, e nós, como profissionais, também acho que temos que começar a antecipar isso, começar a trazer mais essa realidade para dentro, né? Como vocês, como o professor Reginaldo, como professor, trazer essa realidade para dentro da sala de aula, porque eu acho que, principalmente depois da pandemia, não tem como voltar. E você, Stephanie? Eu acho que é exatamente isso, tanto que eu entrei para essa área durante a pandemia. Eu tive uma pessoa ali para me apoiar, né, que já estava no mercado aí da programação. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que eu gostava muito daquilo e tinha muitas oportunidades, né, em várias linguagens diferentes, para vários tipos de conhecimento diferente, vagas focadas com inteligência artificial, outras de UX, outras só para front-end, outras só para back-end, outras front-end e back-end, algumas que você precisava de habilidade de gestão. Então, assim, se você gosta dessa área, com certeza vai ter uma vaga que vai se encaixar melhor aí no seu perfil e você vai ter uma certa facilidade de se ingressar, sabe, no mercado de trabalho. Então, acredito sim que é uma tendência muito forte, até porque muitas empresas que
terceirizavam determinados tipos de solução, agora já tem o seu próprio time para poder desenvolver aquilo e, enfim, tá dentro da própria empresa, né? Não ter que terceirizar mais aquele serviço. A gente tem percebido no Campus Betim que realmente o número de estudantes que estão até fazendo estágio em empresas, em áreas que são de desenvolvimento de software, isso tem aumentado assim, significativamente ao longo dos últimos 3 anos, eu diria principalmente, né? Eu acho que o marco é a pandemia mesmo, e a gente até tem refletido muito a respeito disso na hora de definir a revisão do nosso projeto pedagógico, na hora de estabelecer disciplinas optativas, trazer mais disciplinas optativas que conduzam o estudante a ter essa bagagem suficiente para ingressar aí nesse mundo do desenvolvimento de software. Até um dos nossos entrevistados, se não me engano, foi o 4º entrevistado do Praticar Conecta, que é Vinícius Paiva. Ele é CEO na DTI Digital, né, que é uma empresa de desenvolvimento de software, e ele falava, eu gosto de engenheiro, eu gosto de engenheiro e engenheira também, né, gente, né, generalizando aqui. Ele prefere uma formação de engenharia algumas vezes para algumas funções em relação às próprias carreiras que são específicas para desenvolvimento de software, né? Isso é curioso. Ele falava que ele gostava de profissional da área de engenharia porque aprende a pensar, e desenvolver software a base do desenvolvimento de software é aprender a pensar. Mas fala para mim, Paula, em termos assim, principais desafios dessa atividade de desenvolvimento de software, né, para você como engenheira, quais são os principais desafios, né, para ilustrar para os nossos espectadores que pretendem um dia migrar para essa área e também são estudantes de engenharia? Bom, acho que assim, como você falou, Reginaldo, a maioria dos engenheiros, eles nascem ali com um raciocínio lógico enraizado. Então, a gente sai da graduação com esse raciocínio lógico muito já batido na nossa cabeça. Então, eu acho que para aprender algum tipo de linguagem de programação, a gente já aprende algumas na graduação, eu aprendi, mas para desenvolver em outra linguagem, seja ela qual for, é bem dinâmico. Eu acredito que para um engenheiro isso é bem dinâmico. O mais difícil para mim foi entender, além dos desafios técnicos, o que mais além das habilidades técnicas, né? O que mais eu precisava. Então, a gente está na moda, né, falar das soft skills, mas elas são essenciais, não tem como a gente falar de alguma linguagem de programação sem falar de um trabalho em equipe, de a própria inteligência emocional, que também está muito na moda falar. Não tem como a gente falar do desenvolvimento de software sem falar das soft skills. Então, eu acho que é um pouco mais difícil de trabalhar do que as próprias habilidades técnicas, mas são habilidades que a gente ainda pode desenvolver. E para mim, sempre fez muita diferença trazer isso comigo na minha profissão. E tem vários desafios que a gente precisa ter essas soft skills enraizadas na gente. Além disso, eu acho que é uma área muito desafiadora. Todo dia tem tecnologias novas para você aprender. Então, eu acho que outro ponto que, para mim, fica muito claro é que a gente não pode parar de estudar. A gente tem que ficar o tempo inteiro se mantendo atualizado. É uma tendência aí de mudar essa chave o tempo inteiro, então a gente tem que ficar ligado no que está mudando, nas coisas novas que estão vindo. Então, tem sempre que estar estudando, a gente nunca para. Stephanie, discorda da Paula que nós vamos gerar um corte. Polêmica. Entrevistadas brigam ou não? Pode falar aí. Pode concordar. Não, eu concordo plenamente. Você tem uma dica para dar, na verdade, em relação a isso? Para um programador trabalhar a capacidade analítica mesmo, né? O raciocínio lógico. Mas hoje em dia eu vejo que as empresas estão procurando profissionais completos mesmo, sabe?
que tem essas soft skills um pouco mais aguçadas. É lógico que não são todas as vagas, mas um profissional que tem tanto a habilidade de se comunicar, de trabalhar em equipe, e transparece isso num processo seletivo, por exemplo, ele vai entrar com muito mais facilidade. Então, acho que desafios do dia a dia é isso mesmo, são sempre coisas novas para desenvolver que vão chegando, algumas com prazo um pouco apertado, outras não, então você tem que se organizar, principalmente se você está à frente de um time, essa pessoa aqui é um pouco mais sênior, vou dar essa tarefa aqui para poder andar um pouco mais com aquela história que está sendo desenvolvida. Essa daqui é mais júnior, mas eu não posso deixar ela sem task nenhuma para fazer, então vou dar uma task mais simples ou uma task mediana e dar suporte. Outra coisa que acontece muito em alguns códigos que são mais legados, às vezes não foi construído com teste, né, unitário de integração, e aí a gente vai fazer uma alteração simples, aí dá um bug em produção, algum problema lá, e aí começa a dar um tanto de erro do lado do cliente, do lado interno, aí você já tem que respirar, ficar bem tranquilo para poder ir lá investigar aquele problema e resolver, e às vezes explicar para o seu time, se não foi você que subiu aquela alteração, por que aquele problema aconteceu e como consertá-lo. Às vezes é um problema de infraestrutura, aí você fica procurando o código ali e não tem problema nenhum naquela alteração que você fez. Às vezes é só um problema de infraestrutura mesmo. Então, assim, existem N possibilidades de erros e N possibilidades de coisas para entrar para desenvolvimento mesmo, que você tem que parar, planejar, ou ter uma certa agilidade para resolver um problema que às vezes está impactando, sabe, o lado do cliente. Então, esse meio de campo aí que a gente precisa de ficar fazendo e ter muita inteligência emocional, né? Porque, às vezes, é um problema simples que impacta muito e você precisa ter calma para resolver o mais rápido possível e, enfim, trazer a solução mesmo, né? Acho que desafios do dia a dia seriam esses. Teste unitário de integração, explica para quem não sabe. Basicamente, você tem um código, né, e você vai escrever para ele casos de sucesso, casos de erro, colocando os inputs e outputs lá no seu próprio teste. Então, você tem um endpoint, por exemplo, aí você vai receber determinado input nele, aí você escreve um teste como se fosse simulando aquilo que aquele endpoint vai receber quando ele for solicitado. E aí você consegue prever N casos de erro e resolver, né? Às vezes, durante a própria escrita dos testes, você já consegue ver algum problema que seu código tem e não subir ele para produção para esperar acontecer um erro em produção e resolver depois, né? Então, é super importante você escrever os testes antes de subir alguma coisa para produção, sabe? Olha aí, a Stephanie deu uma resposta. Quando a Paula respondeu, eu falei, nossa, respondeu tudo. O que sobrou para a Stephanie responder, né? Por uma fria. E a Stephanie respondeu super aplicado, com exemplos. Nossa, ficou muito, muito legal. Eu tinha brincado que passou a gatinha aí da Paula no fundo, né? E aí, não sei se vocês ouviram um bicho latir. Esse bicho está latindo aqui com outros cachorros vizinhos. Aí tive que pegar e colocar no colo. Mas é isso, né? A gente trabalhando de casa faz parte e não precisa nem cortar, não, viu, Emily? Pode deixar. A não ser que estiver latindo aqui, atrapalhando muito. Quando eu formei, Stephanie, entraram 2 estudantes, uma desistiu logo no primeiro período e uma foi até o final, que coincidentemente também chamava Paula, é a Paula Passo Goulart, que foi entrevistada nossa na primeira temporada, né? Ela é engenheira eletricista e depois se tornou engenheira de segurança, e aí tem esse episódio do ano passado para quem quiser assistir lá. Então foi uma estudante, basicamente, né? A outra desistiu tão rápido que não chegou a nem fazer o curso praticamente. Isso foi melhorando ao longo do tempo. Hoje eu percebo que nas turmas de engenharia de controle de automação do IFMG Campus Betim, a gente tem aí alguma coisa em torno, eu chutaria ali alguma coisa perto de 25% de estudantes meninas, né? Não sei se eu vou errar muito, porque eu nunca fiz uma pesquisa exata sobre isso, tá? É uma percepção mesmo. Mas a pergunta é a seguinte, vocês, nos seus ambientes de trabalho hoje, né? Vocês percebem alguma distinção de tratamento relacionado a gênero, né? Por vocês serem mulheres? Como é que está isso? Bom, sim, infelizmente sim.
Eu fico muito feliz de ver a Stephanie aqui, principalmente assumindo um cargo mais de liderança, porque a gente vê que, primeiro, né, a gente vê esse número muito baixo de mulheres na área de tecnologia, vendo pesquisas aí em torno de 17 a 18% de mulheres aí na área, e a gente, infelizmente, vê essas distinções, talvez não dentro, talvez ela venha enraizada com todo esse escopo que a gente vem desde a graduação, onde tem poucas mulheres, e aí a gente já entra no mercado, já tem poucas mulheres também. Então tem toda essa questão de, eu falo, é de luta. Todo dia a gente talvez escuta alguma coisa que a gente não gostaria de ter escutado, então eu acho que faz cada mulher se porta de um jeito, eu sou do jeito que fala, geralmente. Olha, pessoal, isso não foi legal, a gente tem que melhorar isso, trazer para as pessoas mesmo os problemas. E dentro da minha profissão, dentro da minha empresa, eu também tento trazer, junto com as outras meninas que trabalham comigo, ações, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem um grupo das mulheres em tecnologia, então a gente troca essas conversas sobre quais ações que a gente pode tomar. Eu tenho visto o mercado de tecnologia trazendo essas vagas afirmativas para mulheres, então a gente começa a falar mais de diversidade, a gente tem que falar mais de inclusão, né? Porque não é só trazer essas mulheres, mas trazer um ambiente saudável para que elas possam trabalhar. Realmente, eu vejo essa tendência de melhoria, mas a gente ainda tem muito o que lutar. Tem muito o que fazer ainda e ações que a gente pode tomar. E é juntas que a gente vai começar a entender isso e trazer e melhorar isso. E são ações igual essa que vocês estão fazendo aqui, que traz esse espaço para a gente também. É isso aí. E que bom, né? Que você é uma mulher que fala, né? Tomara que a cada dia mais mulheres falem, né? As suas percepções sobre essa questão da relação no ambiente de trabalho e qualquer tipo de incômodo que envolve gênero. A Stephanie eu já conheço há mais tempo. A Stephanie é brava pra caramba, né? Como aluna ela é brava. Agora eu imagino trabalhando. Fala aí, Stephanie. Só um pouquinho. Bom, mas eu acho que nós temos que ser mulheres que incentivam outras mulheres, né? Desde o estudo até no ambiente de trabalho. Acho que essa questão da quantidade de mulheres, ela tá desde a graduação mesmo. Na minha turma só entrou eu e uma outra menina, e mesmo assim ela não formou junto comigo. Acho que ela, enfim, reprovou algumas matérias no caminho, teve certas dificuldades e não conseguiu chegar até o final. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, você vê que o número de mulheres também é muito pequeno. Então, dentro da área de tecnologia na empresa que eu atuo hoje, talvez tenha em torno de 80 pessoas só na área de tecnologia e, no máximo, 4 mulheres. Sendo que dessas 4, só 2 são programadoras. Você vê mulheres no cargo de gestão, talvez SM, né, Scrum Master, ali trabalhando com metodologia ágil, dando suporte para os times. No departamento pessoal, IA, learning, mas como desenvolvedora mesmo, são poucas, né? Pelo menos na empresa que eu trabalho. Não vejo diferença no tratamento em si, de forma preconceituosa, mas o fato de já ter essa quantidade muito pequena, a gente já fica com esse ponto de interrogação na cabeça, né? Precisamos fazer mais coisas, precisamos convidar mulheres, precisamos apoiar mulheres, porque ainda não é um espaço igualitário, digamos assim, né, em relação a oportunidades. A minha filha de 5 anos, ela me mostrou hoje que ela está aprendendo subtração. Ela falou, pai, eu sei que 2 menos 1 sobra 1. Aí eu fiquei felizão, né? Falei com ela, então você vai gostar de matemática, igual o papai. Ela falou, acho que eu vou gostar sim. Eu falei, então você pode ser engenheira. Aí ela falou assim, não. Eu falei, não, tá bom, se preocupa com isso depois, né? Eu já tô incentivando. Mas, apesar de incentivar, também sou muito consciente de que tem que dar total autonomia, né? Assim, eu quero que ela seja uma mulher feliz e ela vai ser feliz escolhendo o que ela quiser, né? Quando crescer. Mas
sempre a tendência, né, ali, aquela coisa da paixão, né, leva a gente a incentivar. Mas, ô, Emily, essas mulheres também têm vida pessoal, Emily? Faz uma pergunta aí fora do âmbito profissional, então. Para dar aquela aliviada no clima, né? Então, o que vocês costumam fazer quando vocês têm uma folguinha ali, um feriadinho, umas férias? Bom, eu sou do tipo do interior, adoro passar o tempo com minha família. Então, esse feriado agora, eles estavam na minha casa, sempre quando dá eu vou para Formiga. Então, eu gosto muito de passar um tempo com a minha família, sair com os amigos também, adoro. E eu tenho um pouquinho de tendência a falar que eu sou um pouco viciada em séries, então eu estou sempre assistindo alguma série ali no meu tempo livre. Sempre acompanho, sai um episódio, eu estou acompanhando, termino, já entro em outra. Enfim, Dá uma dica de alguma coisa que você está assistindo por agora, para mim mesmo, eu mesmo quero assistir. Eu estou assistindo Succession, da HBO. Tá terminando, eu acho que eles estão na última temporada e olha, tá muito boa. Tá muito boa. Tá. Fica aí a dica, pessoal. E você, Stephanie? Eu sou uma pessoa mais família também, então geralmente no feriado e em finais de semana eu costumo passar mesmo tempo com a minha família, sair, ir para sítio, ir para clube, preferência lugares que tem água, porque eu amo. E também no meu tempo livre eu gosto de tocar, cantar, né? Então eu sou instrumentista, musicista. E isso é uma característica também das pessoas de exatas, que costumam tocar instrumentos. Mas sempre tem até um tecladinho ali, ó, tá no fundo, um violão lá de cá. Eu perguntar o que você toca, né? Eu toco guitarra também, violão. Uma guitarra violão, teclado e cantar. Sempre que eu posso, eu tô ali ensaiando alguma coisa. No Instagram, uns 30 dias atrás, eu toquei uma música lá, nada que presta não, mas a gente toca e se brinca, pra divertir. Bom, chegamos às nossas perguntas rápidas. Ficar em casa vendo série ou sair com os amigos? Só mais sair com os amigos. Também. Quem não é, né? Ficar em casa é muito bom, mas sair com os amigos é sensacional. Depende do dia, né? Na maioria das vezes eu saio com os amigos. Com certeza. Se estiver chovendo muito, pode mudar, né? Pode mudar. Cantar ou tocar ou ouvir música? Cantar. Ouvir música, sou um desastre. Não sei igual você, Stephanie. Tem Poderia tocar. Na verdade, meu sonho era saber cantar, assim, mas de vez em quando canto, mas eu reconheço meu lugar no mundo, né? Capital ou interior? Capital. Desculpa, interior. Capital. Essa é difícil. É que eu não gosto tanto de capital, tipo centro de São Paulo, e nem interior demais, tipo, não tem nada, tudo terra, assim, escuro. Mas se tivesse que falar, um dos dois seria interior. Eu acho que não conseguiria viver, assim, mais, sei lá, 10 anos de vida no interiorzão, assim, não, mas para divertir é bom, né? Assim, final de semana, viagem é muito bom. Galo ou Cruzeiro? Cruzeiro, né, gente? Cruzeiro. Reginaldo, você tá sozinho. É Cruzeiro também, Evelyn? Nossa! Então, com esse 3-1 para o Cruzeiro, eu encerro o Praticar Conecta, essa parte de entrevistas, e passo para as considerações finais. Paula, suas considerações. Eu queria agradecer pelo convite, foi muito divertido. Eu acho que esse espaço aqui, ele sempre tem que continuar. Se a gente pergunta, né, se tem diferença entre o tratamento de mulher e de homem no mercado de tecnologia, é porque a gente tem que continuar falando sobre isso. Quando a gente extinguir essa pergunta,
a gente pode continuar nossa vida normal, quer dizer que a gente chegou onde a gente queria. Então, eu queria agradecer esse espaço, queria pedir para vocês continuarem fazendo isso, chamar mais mulheres, convidar mais mulheres. Temos várias aí que são ótimas. Então, continue fazendo essas ações que vocês estão contribuindo para que o mundo seja melhor, inclusive até para sua filha, Reginaldo. Então, só assim a gente vai melhorar cada vez mais onde a gente está. Tem um trabalho que é de curto e o que é de longo prazo também, né, Paula? A gente às vezes está plantando agora para poder transformar em alguma medida a sociedade, algumas vezes no longo prazo. Sim. Stephanie, suas considerações finais. Também vou ser um pouco repetitiva, eu já falei no começo, né? Fiquei muito honrada com o convite. Eu acho que esse momento aqui, ele é muito rico em diversos sentidos, tanto para incentivar, quanto para tirar muitas dúvidas, né, que as pessoas têm, às vezes, a respeito de determinadas áreas, às vezes a pessoa não se decidiu ainda em que área seguir, e me coloco à disposição, né, talvez, não sei se colocar o LinkedIn na descrição desse vídeo, para poder a gente tirar qualquer dúvidas, talvez apoiar em algum processo seletivo, direto tem, lá na empresa que eu trabalho. Eu demoro um pouco para responder, eu confesso, mas aí o Reginaldo, de repente, pode até passar um número, de repente, né, para poder ajudar essas pessoas. E é isso, me coloco à disposição e agradeço muito a oportunidade aí. Que legal, vamos querer colocar o LinkedIn de você, sim, na descrição. Eu queria aproveitar para agradecer também ao Gustavo Lobato, do GSE, que é professor do IFMG Campus Formiga. Foi ele quem nos apresentou, a Paula, né, que participou aqui dessa entrevista, que para mim foi super agradável. Eu tenho que agradecer, então, a Paula, a Stephanie, a Emily, que está conosco no Praticar Conecta desde a primeira edição no ano passado, né? E dizer que entrevistas agradáveis como essa, espero que tenham um alcance ainda maior nesse ano, né, de 2023, que a gente está gravando. E encerro, então, passando a palavra para a Emily. Aliás, pode encerrar, Emily. Isso aqui é um programa dedicado às mulheres, então eu não devia nem estar aqui, tá? A professora Michele teve um problema de agenda, que ela é também do Praticar, ia participar dessa entrevista, então eu estou aqui representando o Grupo Praticar. Mas encerra para nós aí, Emily. Gente, muito obrigada pela presença, né? De novo. Ver que tem mulheres assim que estão inseridas no mercado, estão bem posicionadas nessa área de tecnologia, na área da engenharia, inspira muitas outras a fazer igual. Até eu mesma me dá mais motivação para conseguir correr atrás do que eu realmente quero, do que eu realmente gosto, que é a engenharia. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada por estar aqui, dessa forma, incentivando muitas outras mulheres a conquistar esse espaço que também nos pertence.